Senhoras e senhores, moços e moçoilas e todos aqueles diferentes destes, iniciamos hoje mais um episódio do meu, do seu, do nosso O Debate Podcast. Eu sou Alex da Costa e hoje estamos com Leandro Lopes, Ed Gomes e César Gama para falar sobre, entre outras coisas, a operação policial nas favelas dos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro de 2025. Aqui valem alguns avisos importantes antes de seguir para o episódio. Primeiro, o luto de quem perdeu seus entes queridos. Esse luto deve ser respeitado. Ao contrário do que muitos pensam, não é porque uma pessoa faz parte do crime que toda a sua família também faz. Respeite o luto das mães, dos pais, irmãos e irmãs de pessoas mortas. Sejam elas policiais ou sejam elas criminosas. 2. Quem se prestou a enfrentar a polícia já pagou o preço com a vida. Você quer mais o quê? Seja humano, não seja escroto. Respeite as mães que perderam seus filhos. E esse é o item 3. Ninguém entra no crime só porque possui um lar desestruturado. Culpar um pai, culpar uma mãe pelo seu filho entrar no crime é esquecer todo um sistema que está aí para criar pessoas que entram em situações de marginalidade. Falando do crime organizado no Rio de Janeiro, isso é ainda pior. Tá? Esses criminosos, eles dominam essas comunidades e é impossível para um pai ou para uma mãe impedir um filho de entrar no crime. Uma vez que ele entra, é muito difícil de tirar. E outra, o Estado não tem ajudado essas pessoas como deveriam. Políticas públicas que eram muito importantes foram removidas e só agora, depois do que aconteceu no dia 28, é que elas estão sendo recolocadas em prática. Precisou morrer um monte de gente para isso ocorrer. Então, é isso. E temos mais um item. O último da lista é 4. Policiais perderam suas vidas e essas perdas aí devem sim ser lamentadas. Tá? Ao contrário do que o governador do Rio pensa, eles são seres humanos postos em situações de conflitos por alguém que não liga para eles. O que o Cláudio Castro quer é voto. Pura e simplesmente. Ele não quer melhorar a situação do Rio de Janeiro. Tá? Se você acredita nisso, você é muito inocente. Bom, dito isso, desculpa a intro longa, pega uma bebida, venha para nossa mesa e vamos debater sobre esse episódio. Compartilhe com seus amigos, ajuda o debate a crescer. Um abraço e vamos lá. Rapaz, meu Rio de Janeiro, você tá louco, cara? Que é isso, cara? Bizarro, né, cara? Ontem teve manifestação lá na Paulista, lá, tava saindo no escritório, lá tava lá na ponta da Consolação. Eu não quero cair naquela coisa de mas você é esquerdista ou você é direitista, não sei o que, tá defendendo polícia, tá defendendo ladrão. Não tô defendendo um criminoso aqui, eu não tô de jeito nenhum. Porém, tem muitos pontos nessa operação que são estranhos. Tipo, morreu muita gente, não vai pra ter prendido mais do que matado se o trabalho da polícia é salvar vidas. Aí também tem essa justificativa de que não vai dar pra apurar tudo o que aconteceu, porque no meio da operação a bateria das câmeras corporais da polícia desligaram, acabaram a bateria, né? A bateria da... essa bateria, né? E tem um outro ponto também. Quando a operação terminou, a polícia estava falando de 64 mortos. A população que foi lá na mata buscar os outros corpos para eles contabilizarem. Então, se a polícia tinha certeza que não estava fazendo nada de errado, por que já não falou desses corpos antes também? Antes da população ir lá e falar? Então, tem muita coisa estranha, né? Só que o que eu acho mais estranho é o fato dos caras se preparar para uma guerra. Você tá falando do... você viu o tanto de fuzil que eles tinham, né? Porque o que acontece? Tudo em excesso é prejudicial, né? Eu acho que os caras, os bandidos em si, estão cagando nessa questão de querer mostrar que é maior do que a polícia. Porque, beleza, eles têm armamento, tem uma porrada de coisa. Só que aí eles começaram a querer dominar mesmo. Não só o Rio de Janeiro, tá? Se a gente pensar no Brasil, hoje o crime organizado tá tomando conta. E eles viram que isso tá muito grande. Falaram, cara, ninguém bate a gente.
Né? E aí eles começaram a demonstrar isso, principalmente no Rio, onde é a base central deles ali. Muitos dos criminosos começaram a se refugiar no Rio de Janeiro, dentro das comunidades, porque sabe que tá protegido. Sim, tinha criminoso que vinha de outro estado pra ficar lá. Aí é um ponto, tipo assim, em questão do crime organizado querer mostrar que é maior do que o Estado, né? Eu acho isso uma burrice. Mas eles começaram a mostrar isso. E aí tem outras coisas políticas, né? Porque eles estão na política também, assim como outras coisas que a gente já conversou aqui, né? O fato deles descobrir da operação antes da operação iniciar. Então, O chefão não tava lá mais. 4 horas antes. Eles já sabiam. Então, aí uns caras. Eu acho que é mais, porque até roupa eles compraram, né? Mas aí ou ele já tinha lá preparado pra isso. Então, eles precisavam de algum informante pra falar: ó, vai ter uma operação, vocês vão se virar aí. Isso já aconteceu em 2010. Só que em 2010, os bandidos parece que era mais inteligente. Falou, cara, não vou arrumar uma treta aqui, vou sair fora. Depois vai abaixar a poeira, eu volto. Eles estão demasiado ociosos, né? Não, eles quis bater de frente, cara. E cara... Conhecendo o Rio de Janeiro, conhecendo os caras como é que é, os caras entram pra matar. Aí, cara, você tá com uma arma na mão, o Bob tá lá, ele vai falar bom dia pra você primeiro. Da mesma forma que os bandidos vão sair matando. A polícia chegou também, quem tá com arma foi morto, cara. Exato. Só que, então, eu não tô, assim, igual esse pessoal da internet que fica lamentando a morte de todo mundo, que isso, que aquilo, não sei. Mas é como eu falei, se a polícia sabe que tá fazendo tudo certinho, então pra que esconder aqueles corpos e pra que esconder as câmeras? Porque se você é policial, você chega lá no lugar pra prender os bandidos começa a atirar, você tem que atirar de volta. Isso é totalmente justificável. Ninguém ia condenar eles por fazer isso. Ninguém espera que o Bob chegue lá com um buquê de rosas na mão pro bandido. Ninguém espera isso. Mas o que eu tô falando é que mesmo assim, mesmo sabendo que a maioria de lá, ou todos lá eram criminosos, eu ainda acredito que alguma coisa muito errada aconteceu. Porque o pessoal achou até corpo degolado lá na mata. Isso é foda, hein? Eles comentaram que teve decapitação, né? Sim, só que aí vai ter gente falando que foi a própria população que decapitou pra incriminar a polícia, mas a gente nunca vai saber, porque a câmera tava desligada. Da mesma forma, por que tiraram a roupa dos caras? Sim, também. Então, teve esse momento também que eles filmaram, né? Mostrou certinho o cara ali, quando eles levaram lá pra aquela praça, pra aquela rua lá onde eles enfileiraram os corpos, né? O cara tava tirando e realmente era uma roupa camuflada, né? Parecia um soldado o cara que tava morto. Então, aí a população tenta esconder as merdas de um lado, ou a política tenta esconder as merdas do outro. E aí a gente não consegue acreditar em ninguém. Então, eu entendo que... eu entendo que tem essa face aí dos caras tentarem esconder que o cara era um miliciano, um faccionado, né? O cara tava realmente envolvido com o Comando Vermelho e tava ali para matar ou morrer, né? Eu entendo isso, mas assim, a partir do momento que você diz que você é uma força de Estado e que você está operando em favor da justiça, você tem que ser justo. O que eu tô querendo dizer, cadê a câmera? Como é que eu vou saber que você realmente matou aquele cara em conflito? Você pode dizer o que você quiser pra mim, mas no final das contas... A gente vai saber se foi num conflito ou se foi uma execução mesmo. Então, e se o cara se entregou? Teve uma mulher lá que falou que o filho dela ia se entregar, e ele apareceu morto. Será que realmente o moleque mentiu pra mãe e foi lá enfrentar os caras? Ou o cara se entregou, só que eles ali estavam na tolerância zero mesmo? Mata quem vocês encontrar. Você não sabe, cara. E é sempre aquela história da câmera, mano. Tarcísio que quer abolir a câmera aqui em São Paulo. Os outros governadores neofascistas igual ele também querem fazer isso. Só que você nunca sabe, cara. E aí as pessoas falam assim, mas é bandido. Beleza, mas é bandido. Mas um dia, um cara vai dar um tiro em alguém que não é bandido, que você sabe que não é bandido, que é da sua família. E você vai falar que não é bandido e o cara vai falar que é. E aí você vai fazer o quê? Não tem nada. Como é que você vai comprovar um negócio desse? Sendo bandido ou não, se a polícia que trabalha pela população também não cumpre as leis, então a gente não tem uma briga de polícia e ladrão, a gente tem uma briga entre duas gangues.
É isso, exatamente. Você tem uma obrigação. Não tô falando que os caras têm que ir lá e ser bonzinho. Não tô falando nada disso. Você vai enfrentar, você tá lutando. O cara tá armado, você tá. Então, você vai usar toda a força que você tem. Mas a partir do momento que você não está filmando uma ação, que você não está mostrando que é um conflito, e não tô dizendo mostrar pra gente. Não, mostrar pra Defensoria Pública. Mostrar, aqui ó, tá aqui ó, o vídeo tá aqui ó. Não tô falando pro cara streamar a operação dele, tô falando pro cara ir lá e gravar isso na câmera e passar pelo processo legal necessário para que aquilo seja validado como um abate que ele fez de um inimigo e não de alguém que se rendeu, porque se o cara se rendeu, ele não pode matar o cara se rendeu, o cara baixou a arma, senão é o que você falou, são dois bandidos. Né? E no final das contas, uma coisa que acontece também é o seguinte: a partir do momento que você sabe que os caras vão te matar, independente se você vai se entregar ou não, você vai matar, mano. Você vai partir pro matar ou morrer. Porque se você sabe que os caras vão subir um morro e vão te matar de qualquer jeito, então você vai pra cima, mano. É a realidade, sabe? Porque você colocou o cara numa situação na qual ele não tem outra opção a não ser partir pra matar. No momento que o cara sabe que não tem mais nada a perder, né? Ele vai pra cima com tudo. E aí que ele fica perigoso de verdade. E outra, essa operação aí, tipo, foi uma operação só pra chamar a atenção da população. Porque, assim como o PCC aqui em São Paulo, a gente sabe que lá no Comando Vermelho, quem manda de verdade no crime não tá na favela, não tá no morro. O pessoal daquela operação do PCC aqui em São Paulo, a fonte de renda, os líderes deles, não estavam na favela, estavam na Faria Lima. Então por que você acha que a polícia vai pegar criminosos de verdade no morro? Não, vamos supor que todos os mortos, foram o quê? 120 mortos, vamos supor que todos eles eram criminosos, que ninguém morreu de bala perdida, que nenhum inocente morreu no fogo cruzado. Mesmo assim, são 120 buchas de canhão. Você não tá indo atrás da liderança, você não tá indo atrás da renda deles. Aí na minha cabeça, cara, isso é só pra eles dar uma segurada, tá ligado? Porque o crime tava assim mostrando demais, mano. Em quanto tempo você acha que o Comando Vermelho vai repor 120 criminosos que ficaram no mundo? Cara, tem gente demais no Rio de Janeiro sujeita a entrar na vida do crime. Já repôs, já. 120 pessoas é pouco pra eles. Já repôs, cara. Já repôs. Isso depois já repôs. Então pra que você vê essa operação? Então, não, a operação, da minha cabeça, é só pra falar, cara, é uma segurada aí, mano. Se os governantes do país quiserem realmente acabar, os caras têm inteligência pra isso, mano. Foi só pra mostrar fogo. Cara, inteligência, eu duvido. Desde aquele episódio que a inteligência da polícia comprou um monte de viaturas, de carro disfarçado, e o governador foi lá fazer um vídeo no YouTube mostrando todos eles, eu já duvido da parte da inteligência. Pessoal, olha que coisa bizarra. O governador Cláudio Castro acaba de anunciar quais são as viaturas disfarçadas que serão utilizadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Agora, toda a criminalidade do Rio de Janeiro sabe que o Nissan Kicks prata vai ser utilizado pelo Serviço de Inteligência. Que coisa surreal. Olá, gente. Você sabe que carro é esse aqui? Vem comigo que eu te explico. Bora. Essa aqui é uma das 38 novas viaturas do governo do estado, da nossa Polícia Militar. Nem parece viatura, né? A ideia é exatamente essa. São 38 carros sem caracterização alguma para ser utilizados no trabalho de inteligência e investigação. Você é retardado? Não é o governador que conduz isso, né? Ele só autoriza. Então. Mas tudo tem que passar por ele, não é? As coisas têm que passar por ele de qualquer jeito. Não, mas eu tô realmente... Inteligência inversa. Inversa. Não, mas eu acho que tem, cara. Os caras mostrou que, tipo assim, eles conseguiriam se fosse atrativo. Se eles quiserem, eles pegam, né? Entendeu? Foi só pra mostrar. Falou, ó, dá uma segurada aí que vocês estão passando do limite. Então, mas e agora? Você acha que isso realmente vai funcionar desse jeito? De dar uma segurada que estão passando do limite? Ou você acha que os criminosos que ficaram e os novos que vão entrar vão chegar com mais sangue no olho ainda? Não, vão dar uma segurada. Cara, o crime... Você vê que até em São Paulo, aqui, se você anda, você pode ver que o pessoal da favela
são mais protegidos pelos bandidos do que por polícia. Se alguém começa a chamar a polícia, os caras chegam, o que tá acontecendo aí? Deixa que eu resolvo. Por quê? Porque quanto mais barulho tem, mais atrapalha o negócio, entendeu? Então, cara, eu acho que vai dar uma segurada por isso, porque, cara, ninguém tá querendo vai entrar na favela pra comprar alguma coisa nesse momento ali no Rio, entendeu? Então, eu tenho a impressão que é justamente isso que eles teve essa ação truculenta. A gente sabe que não vai resolver a questão, mas acho que, não que isso seja correto, né? Mas aí os caras chegam com força que então, né? Vamos com calma aí, né? Para mim isso foi política. Ontem mesmo, tipo, o negócio foi no começo da semana e ontem mesmo já tinha partido fazendo propaganda disso na televisão. Opa, todo mundo hypou em cima disso aí, filho. Lógico. Não, isso foi eleitoral, cara. Então, isso Opa. foi política. Isso foi mostrar, ó, a gente vai colocar o BOP lá e vai bater de frente com a criminalidade. Meu partido é esse, vote em mim. Eu não vou dizer que subir o morro e enfrentar os bandidos é ineficiente. Eu vou dizer assim, que subir o morro e enfrentar o Comando Vermelho lá, os soldados deles lá, é ineficiente quando você é um jumento igual o Cláudio Castro, um cara burro. Né? E assim, eu não estou dizendo que ele é burro simplesmente porque ele usou essa tática de ir lá e enfrentar. Porque, esse cara não tinha um plano desenhado. Ele falou que tinha, o secretário de segurança falou que tinha. Mentira, não tinha, cara. Eles iam cumprir mandatos de prisão. Aí depois ele falou que ia pegar chefe do PCC. Errou! Aí depois que encontraram os corpos na mata, o que ele falou? Falou que não, que o objetivo deles era cercar os caras na mata, para evitar o conflito lá na favela. A cada coisa, a cada questionamento, ele criava uma nova resposta. Então, assim, ele não tinha um plano. Então já começa por aí. Eu entendo que você não combate criminosos com flores, né? Se um cara vir dar um soco na sua cara, não adianta você querer, né, abraçar ele, né? Não adianta. Você não enfrenta esse tipo de coisa. Você precisa de força, você precisa de poder de dissuasão, né? Só que essa operação, cara, não foi isso, cara. Foi uma operação simplesmente pra matar gente, cara. E o que o Cezão falou, pra ficar bonito na foto, pra ficar como o cara que combate o crime. Só que no final das contas não vai adiantar merda nenhuma ao longo prazo. A curto prazo ninguém vai querer comprar nenhum entorpecente lá. Beleza. Eles repõem as pessoas que morreram, surgem novos, alguém preenche esse vácuo de poder temporário que tem lá e a coisa vai se restabelecer. Por quê, cara? Porque é assim, mano, ele não tinha plano de ocupação da favela. Como é que você faz uma operação dessa e você não ocupa logo o lugar? Ué, você vai fazer o quê? Vai deixar como tá e vai embora? Onde você viu isso? Subir o morro do jeito que eles fizeram só é eficiente, só é eficaz se isso é uma parte da sua estratégia, não a estratégia inteira. Não adianta nada eles fazerem isso agora, mas não tem nenhum plano. Quer dizer, não pegou os líderes, não foi atrás de quem financia mesmo o tráfico, nem foi atrás de quem... Estão tentando descobrir de onde que veio aquele monte de fuzil. Pô. É por esse motivo que eu falo que foi só pra mostrar fogo, cara. Foi só uma demonstração de força mesmo, como você falou. É isso mesmo. Só que o que acontece pro cidadão médio, pro brasileiro médio, isso aí é um sucesso contra o crime. O cara acha que não é um sucesso, meu amigo. A coisa vai voltar. Porque já fizeram isso antes e não adiantou isso nada. Que eu ia comentar, cara. Em 2010 fizeram a operação. Nessa sim tinha um planejamento, né, de ocupação da favela ali. Embora era só até acabar as Olimpíadas, né? Então o projeto deles era subir, mostrar segurança, né? Os caras foram embora, entre aspas, né? E aí começaram a ocupar as favelas ali com bases militares por um tempo. Passou ali a Copa do Mundo, depois das Olimpíadas. Esses postos que estavam sendo ocupados, os caras foram embora e deixou a favela para os traficantes de novo. Não, então, é o tipo de coisa que você fala assim, o crime, ele ocorre onde? Onde o Estado falha. Tanto o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, quanto o PCC aqui, eles nasceram por quê? Por causa da falha do Estado.
Lá porque o Estado não estava presente, e aí o crime se tornou o Estado lá. E aqui porque os caras foram lá no Carandiru, enfiaram bala num monte de prisioneiro lá, que fizeram rebelião, mataram um monte de gente, e aí os caras falaram, quer saber, mano, vamos se unir agora. Vamos criar uma força organizada agora, e começaram a se organizar. E aí pegaram pessoas que tinham um intelecto, uma mente criminosa mais afiada, e esses caras criaram o grupo, o PCC aqui. Então, assim, cara, o Estado falha na sua obrigação, ele cria essas pessoas. Aí o Estado fala assim, tem que matar. Mas nunca resolve. Por quê? Porque as causas, você não elimina as causas. Que são as causas? São sociais. É aquilo que você falou, o cara saiu de lá e deixou o crime lá de novo. Matou um monte de gente agora. 117 pessoas? Quantas foram? Era 120, não foi? A última 122, contagem? a última vez que eu vi, 122, hein? Deixa eu ver aqui. Vai sempre subindo esse número aí. O quê? Porque os caras vão achando, né? Bom. Aí 121 pessoas. Aí os caras falam assim, não, nós combatemos dever cumprido. O cara usou a palavra dever cumprido. Dever cumprido, né? Qual é o seu dever? O seu dever não é garantir a segurança das pessoas? Você fez uma operação que você matou um monte de gente, cara, e não resolveu. Você não pegou o seu alvo principal. Você falou que tinha um objetivo principal, não cumpriu o objetivo principal. Sua missão fracassou. Se o seu objetivo principal, Cezão, como um cara que trabalha em TI, é instalar um software, e aí você faz toda a preparação de instalação do software, mas não instala o software, seu objetivo ele teve sucesso. Não, foi uma pelo menos ele foi até lá. Pelo menos ele foi até lá, pô. Não, eu instalei as dependências. Tá tudo certo. Mas o software, não, o software. O software. O importante é que eu instalei as dependências. Se você vai trabalhar com rede, faz todo o cabeamento estruturado, mas tipo, faz que nem um porco. Você fala, passei todos os cabos, se tá dando conectividade ou não. É uma falha, isso ou um sucesso? É uma falha. Não, mas nesse caso aí precisa abrir um outro chamado, então tá certo. É muito doido isso, cara. E assim, tipo, aí você pega governadores que são alinhados à direita, mostrando apoio pro cara. Isso você já vai esperar que vai acontecer, porque a direita no Brasil, assim, bolsonarista, né, os caras mais extremos, esses caras, eles largaram mão da razão há muito tempo. Eles estão pela loucura mesmo, vivendo na insanidade, né, no mundo paralelo deles. Mas, mano, como é que você vem dizer que uma operação dessa é uma operação boa, cara? E eu não tô nem falando que, bandido, coitado. Não tô falando isso, cara. Falei, se o cara, ele se prestou a chegar no matar ou morrer, paciência, meu amigo. Agora, você chegar e falar que isso foi um sucesso? Se tivesse pego pelo menos um dos líderes, aí você até poderia colocar, não, pegamos não sei quem, líder da organização. Mas dos líderes não pegou ninguém. Mas, enfim, no passado, vocês já falaram que para resolver essa parte da criminalidade, a solução é a educação, certo? Também. Mas não só, mas também. Mas quão verdade é isso se a gente vive num país onde a gente tem juiz corrupto, a gente tem político super educado corrupto, onde a gente tem a Faria Lima, que é o ápice comercial de São Paulo, cheio de corrupção também. Ninguém de lá é sem estudo. Não, então, esse é um ponto. Esse é um ponto interessante. E aí eu vou dar uma esquerdada aqui um pouco. Vai pra Cuba! É o seguinte, cara, numa sociedade em que os valores das pessoas são medidos por dinheiro, numa sociedade no qual quanto mais dinheiro você tem, mais poder e influência você tem, mais pessoas você consegue comprar, o crime organizado, as atividades ilícitas que geram muito mais dinheiro, vão garantir às pessoas que geram essas atividades acesso a comprar juiz, comprar policial, comprar promotor, comprar sistema financeiro. Então, assim,
uma sociedade que é baseada nesse valor. E num país em que os serviços básicos da população estão sendo vendidas a empresas, cara, terceiras, a empresas privadas. Você não tem controle sobre a água que você... A água do seu país porque está vendida para uma empresa. Você não tem controle sobre a energia elétrica da sua empresa do seu país porque está na mão de uma empresa privada. Você não tem controle sobre o gás que você leva para as casas das pessoas porque tem uma empresa privada controlando isso, porque para você é mais fácil como Estado. Só que o que acontece? Você perde o quê? A possibilidade de fiscalizar todo um processo ali e encontrar, por exemplo, momentos em que uma facção criminosa está usando esse serviço, está vendendo esse serviço, que ela está comprando empresas desse tipo de serviço e gerando muito lucro em cima disso. Porque as pessoas falam muito das drogas, mas o que acontece? Na favela, o tráfico, os criminosos, eles perceberam o seguinte, os comandos criminosos perceberam que você cobrar por serviços essenciais para a população dá muito mais dinheiro, porque é um serviço permanente. Nem todo mundo usa droga, mas todo mundo precisa de gás em casa. Nem todo mundo usa droga, mas todo mundo usa internet. Então, assim, é isso, cara. Você vai perdendo. Então, assim, é um problema que o capitalismo gera. Esse tipo de problema é esse, é o Estado cada vez mais abrindo mão do seu poder e da sua presença e gerando desigualdade social que leva as pessoas para o crime, mas também permitindo com que empresas, com que pessoas que têm muito dinheiro, elas façam as regras do jogo. Isso é capitalismo, cara. Você falou dessas empresas privadas que simplesmente tomaram conta dos serviços básicos que o governo deveria tomar. E que a criminalidade pode estar dentro dessas empresas privadas. Já eu acho que a criminalidade está dentro do governo. Então não importa se tal fornecimento de gás, de energia, de água está na mão de uma empresa privada ou na mão do Estado. Porque o crime se infiltrou nos dois lados. Também, cara, mas assim, eu não acredito que seja de modo completo, né? Não acredito que seja. Mas eu acredito que você tem entidades compradas, né? Você tem entidades não, mas eu diria que existem grupos políticos que já tendem a isso, né? Que já fazem que tem membros que tem essas alianças aí, escusos aí, eu tenho certeza disso. Eu não acho que seja sistêmico, sabe, seja total, porque, cara, se fosse, eu acho que a gente já tá numa situação muito pior do que a gente tá aqui. Eu acho. Mas... eu acho que a gente tá numa situação ruim, pior do que a gente imagina. Só que não divulga, entendeu? A gente não tá numa situação de Venezuela ou Cuba ainda, mas estamos caminhando. Pelo amor de Deus. Cara, ó, eu não gosto da privatização, né? Aí o pessoal fala muito da linha amarela e tal. Eu gosto muito da linha amarela, mas eu tenho uma crítica pessoal ali com eles que me atrapalha, cara. Não tem condutor, é por isso. Não. A linha, ela foi pensada exatamente em tudo, menos em pessoas. Porque pra mim, por exemplo, é uma linha que veio pra integrar. É uma linha que vai ter bastantes integrações. Você não ter um lado de embarque e outro de desembarque, pra mim é o cúmulo, cara. Que se você tem exemplo da luz da Sé, a Sé, cara. A Sé, por mais que seja cheia, ela funciona melhor do que a linha amarela nos horários de pico. Mas aí... Mas que outra linha que tem? Pode falar luz, pode falar braço... Não, mas uma linha que veio pra integrar, ela tem que pensar nisso. E pra mim ela não foi pensada pra pessoas, entendeu? Uma linha nova, porque a linha vermelha, a linha azul, elas já tem tempos, tem décadas. A linha amarela foi feita pra fazer publicidade, gente. Então, aí a linha amarela, ela vai integrar com todas as linhas, não sei o que. Cara, eu já passei mais tempo tentando entrar num trem do que em todo o percurso que eu faço da linha. Então, pra mim isso é ineficiente. Sim.
Entendeu? Então eu tenho uma crítica pessoal. Eu gosto, eu acho ela muito boa, tecnologicamente falando. Entendeu? Só que a intenção dela, pra que ela veio, que era pra integrar, não é o que acontece na prática. Na prática você demora mais pra conseguir entrar no metrô do que pra fazer todo o percurso que você precisa. Esse tipo de linha aí, ela foi feita, não vou dizer às pressas, mas ela foi feita com o objetivo de, quando ficar pronta, fazer aquela puta publicidade, e é isso. Então, eu penso que serviços básicos, cara, você não terceiriza, você não privatiza. Porque quando você tira da mão do Estado e entrega na mão de uma empresa, e a empresa, qual que é o objetivo da empresa? É lucro. É só isso. Toda empresa que existe, ela se baseia em lucro. Ou seja, ela quer investir pouco para lucrar bastante. É isso. E aí você sucatia sucatia não. Você oferece um serviço de qualidade inferior da que você deveria oferecer. E aí muitos vão falar, né? Mas aí quando está na mão do Estado, muitas vezes o serviço é ruim. É ruim, mas ele é ruim propositalmente. Não é um ruim porque é incapacidade do Estado, não. Isso é um projeto. É um projeto que os serviços públicos eles sejam ruins para quê? Para que as pessoas cada vez mais pensem que é melhor privatizar. Mas se essa onda continuar, vai chegar um momento em que, você não vai conseguir fazer nada sem gastar dinheiro, cara. Nada na sua vida você vai conseguir sem gastar, sabe, uma fortuna. Aí eu tenho um outro ponto na questão da estatal, porque a gente tem o Correios. E tá atolado dívidas que pra mim não faz sentido. Porém, né, embora seja mal administrado, porque a gente tem exemplos de sucesso, ainda mais nessa área que o Correios atua. Só que me incomoda mais são os funcionários, cara. Os funcionários dos Correios, eles têm uma má vontade de trabalhar que eu acho impressionante, mano. Olha lá, olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo. E aí, funcionário de vários tipos de serviço público tem essa má vontade, já percebi isso também. Eu ia falar, porque aí já não é só o Correio, quando a gente entra na questão dos funcionários. Porque aí você vai em toda a repartição pública, daquela mesma forma, cara. Então, mas isso é como o Alex falou. Propositalmente, o órgão é feito para fazer a gente passar raiva e pedir pela privatização. Então, se uma empresa é mal administrada, vamos tratar isso como se fosse uma empresa, mano. Se a empresa é mal administrada, aí seu chefe não tá nem aí, os funcionários vão ficando cada vez mais putos e cada vez mais nem aí também. Se não tem um chefe lá e se não tem um programa lá dentro da empresa para fazer você crescer, para te dar aumento todo ano, para mostrar que você tem chance de ser promovido, se trabalhar bem, o ser humano ele não vai fazer a mais se ele não souber que vai ter uma recompensa a mais. E se ele sabe que ele pode simplesmente cruzar os braços porque é concursado e nada vai acontecer com ele, não tem ninguém para ficar em cima dele lá para o estimular a trabalhar mais, isso culturalmente vai ficar do jeito que tá hoje. Não, mas deixa eu falar um bagulho pra você. Eles ganham aumento e eles ainda fazem protesto por causa disso. Porque, ó, cara, eles aí. O que eu acho um absurdo, cara. Você não precisa mostrar nem desempenho dentro da empresa ali de onde você tá trabalhando. Você vai e faz uma pós. Você pode aumentar o seu salário até 30% fazendo pós. Você fazer 3 pós, você pode. E não precisa ser nada demais, não. Eu tenho um parente aí. Verdade. Agora que você falou, eu lembrei de umas histórias assim também, verdade. Tipo assim, ela fez 3 pós em 6 meses e ganhou 30% de aumento. Nossa. Caramba. Entendeu? É estudiosa mesmo, hein? É só apresentar, não precisa fazer nada. É verdade. Nessa parte do aumento você tem razão. Mas de qualquer forma, se você vive numa empresa que tem essa cultura de faz seu básico aí e tá tranquilo, tá de boa, não vai acontecer nada com você, a pessoa vai ficar no básico mesmo, vai se focar em outras coisas. Você não tem um estímulo pra trabalhar bem. Tanto que dependendo dependendo do órgão público que você vai, se tem um ambiente diferente, lá você vê que os funcionários são diferentes. Nem quando eu fui levar minha mãe para tirar a identidade dela num poupa-tempo de Santo André, o lugar era mais arrumado,
o lugar tinha mais supervisão e os funcionários eram super atenciosos e super bem de trabalho. Na secretaria, uma vez eu fui na Secretaria da Educação uma vez aqui na Zona Leste, que eu tinha que pegar uns documentos pro meu filho, e os funcionários lá eram super atenciosos também, super dedicados em ajudar a gente. A pessoa, você vê que a pessoa se esforça para ajudar Não, a mas gente. peraí. Eu fui no Poupa Tempo essa semana e funcionário do Poupa Tempo é terceirizado. Terceirizar tem que trabalhar de verdade, né? Mano, parece que é o seguinte, se você trabalha em alguma estatal, alguma coisa pública, você não é cobrado. Então. A partir do momento que você é cobrado, você trabalha bem, porque, como eu falei, teve esses dois exemplos da Secretaria da Educação e do Poupa Tempo de Santo André, que eu fui muito bem atendido. Mas dependendo do órgão que você vai, dependendo de quão mal cuidado ele está, você vai ser mal atendido mesmo. Isso não adianta. Aí não adianta você culpar os funcionários, tem que culpar quem está acima dos funcionários. Ah, não. Tem alguns funcionários que eu culpo, cara. Não, isso faz sentido do ponto de vista que você, às vezes, não tem uma fiscalização e não existe um controle em cima, sabe? E nem um planejamento de você verificar a qualidade dos serviços, né? A qualidade do serviço que está sendo prestado, a avaliação de desempenho de funcionários, essas coisas. Isso são coisas que fazem diferença, né? Você saber se o cara realmente está prestando um bom serviço para a população. E os caras relaxam e deixam, né? E simplesmente deixam. Porque Se o soldado tá mal, a culpa é do general. Então, eu concordo disso. E aí gera aquela ilusão na qual as pessoas acham que porque privatizou, melhorou. Bem, se você for comparar em um serviço público que estava ruim, eu tenho um exemplo bem tranquilo quanto a isso. Semana passada, ou retrasada, e aí eu fui no cemitério lá que eu tinha que resolver um negócio do túmulo do meu pai e da minha irmã. Fui lá, cheguei lá, aí eu cheguei onde eu sabia que era a administração antiga, que era um lugar horroroso que tinha em uma entrada, né? Cheguei lá, o segurança falou pra mim, um educado segurança, me tratou bem pra caramba. Falou, não senhor, agora é ali na administração, você pega aqui, vira aqui, papá, chega lá. Ah, eu falei, beleza, catei, fui pra lá, cheguei na administração, dentro da parte dos velórios tem a administração. Fui falar com um cara que estava sentado naqueles guichês que o cara fala no microfone que você nem consegue escutar do outro lado. Aí o cara saiu, o cara viu que eu não estava ouvindo, o cara saiu de onde ele estava para me orientar. Falou, não, você vem aqui, fala aqui, ó. Aí eles vão fazer assim, você vai falar aqui, aí eles vão te dar um direcionamento, depois você verifica lá se o túmulo tá ok, aí você vem nesse lugar aqui. O cara me explicou, fui lá e realmente foi isso. Eles foram pegar o registro, demoraram um pouco porque o registro é em papel, em livro ainda, né? Mas você via que a organização do que eles estavam fazendo agora era totalmente diferente de como era antes. E aí você fala, mano, antes não era a administração dessa Consolari, que é a empresa. Era uma outra administração. Aí você fala, beleza. Aí qual que é a dedução lógica que você faz? Se você não está errado em pensar isso, melhorou? Óbvio. Eu fui no outro lugar que era horroroso, mano. O atendente tinha que ficar gritando pra você chegar lá. Você chegava, um lugar quente pra caramba. Chegava lá, o cara pegava um livro, abria na sua frente e ficava caçando a página até achar o seu registro. Agora, com os seus dados, o cara pesquisa no computador e ele sabe qual que é o livro que ele vai. Tudo bem, não tá digitalizado o livro ainda, mas o cara vai lá, pega, o cara fica abrindo na sua frente lá um monte de registro de outras pessoas que morreram na sua frente. Não, ele vai numa salinha lá dentro, pesquisa lá e depois ele traz essa informação e te orienta, fala, ó, você vai aqui, vai ali. E realmente eu fui bem tratado durante todo o processo. A sala tinha ar-condicionado, era tranquilo, tudo arrumadinho, tá, o pessoal, todo mundo uniformizado, bonitinho. No outro lá, mano, a galera tava, cada um vinha do jeito que tava. Aí você olha isso e sua dedução lógica é, melhorou. E aí você fala assim, tá certo, privatizar melhora. Essa é a conclusão que você chega. E não é uma conclusão errada. O erro nessa lógica está o seguinte, por que o serviço era tão ruim anteriormente?
Por que não dava pra melhorar antes de privatizar? E outra, esse atendimento, depois da privatização, é um atendimento tão bom assim ou é simplesmente um atendimento normal? Você que ficou impressionado porque antes era ruim. É um atendimento normal, Cezão. É o atendimento básico, é o básico. O que os caras me deram ali foi o básico. E aí você, por você ter uma régua baixa, eu tava na régua baixa, aí eu falo, melhorou. Então resolve. Resolve o quê? Não, eu estou sendo atendido. Beleza. Aquele estado anterior, ele não podia ser melhorado? E por que ele não foi melhorado? E se ele fosse melhorado realmente, será que ele não seria melhor que esse? Porque agora você tem um funcionário que trabalha lá, e é um funcionário que trabalha com salário baixo, em comparação ao que ele ganharia se ele fosse um concursado. Você tem uma empresa que ela está visando lucro, então ela vai pagar pouco para os funcionários. Esse funcionário vai ter que trabalhar mais por menos. E aí você gera uma questão social na qual você tem pessoas trabalhando para ganhar menos. Por quê? Porque o Estado acha que é mais conveniente entregar na mão de uma empresa. Mas a gente sabe que não é só a questão da conveniência, né? A questão do relaxo, né? Você acha fácil, entrega na mão de uma empresa. Tem aquela questão também de que o seu amiguinho lá, um amigo seu, é dono dessa empresa. Não estou falando que isso acontece com a Consolari. Estou falando que a gente já pegou vários casos assim que os caras eles soltam na mão dos amigos. Os caras eles se enriquecem meio que mutuamente ali. E outro, pro povo que gosta de ficar fazendo conta de quanto cada político ganha aí, quanto que uma empresa privatizada custa a mais para o Estado? Por exemplo, você tem um serviço que o Estado provê. Aí o Estado chega lá e fala, você que vai prover, empresa X. Quanto que isso vai custar para a gente e quanto disso será repassado para os funcionários? Vai ficar mais barato deixar na mão de uma empresa privada ou vai ficar mais caro? Eu não sei dizer, mas eu posso dizer o seguinte, de imediato pode ser que fique mais barato você terceirizar, você privatizar, pode ser que fique mais barato, mas a longo prazo fica mais caro. Fica mais caro por quê? Porque você abre mão de um serviço que você poderia prestar, você abre mão da oportunidade de dar mais empregos para pessoas que pagam melhor e que você tem pessoas que podem retornar esse dinheiro para a economia. E você, querendo ou não, você fica refém, porque essas empresas elas acabam dominando uma grande quantidade de um nicho do governo, um pedaço grande de mercado que no final das contas você não vai ter muita opção a não ser continuar concedendo para que essa empresa continue fazendo o trabalho dela, porque você não vai pegar de volta. Exatamente. O que eu digo é isso. Por exemplo, a empresa de energia da cidade, se ela é privatizada hoje, quanto custa pro Estado, quanto custou para o Estado fazer essa privatização e quanto custaria para o Estado, quanto seria retornado para o Estado se fosse o próprio Estado que fizesse o fornecimento de energia. Por exemplo, hoje, você paga a conta de luz para a Enel. Se o Estado que fornecesse sozinho essa luz, você pagaria a conta de luz para o Estado. Então, quanto dinheiro o Estado deixa de ganhar com isso? A empresa ela vai pegar grande parte do lucro dela e vai mandar para a empresa, vai mandar para os acionistas da empresa, para os donos da empresa. Esse capital ele não vai ficar aqui, ele não vai ficar nos cofres públicos, ele não vai ser revertido. E aí muita gente vai falar, mas tem corrupção. Mas, se você for fazer tudo isso baseando de que tem corrupção, então pega todo o dinheiro do Estado e dá na mão das empresas, cara. E empresa não tem corrupção, né? Empresa não tem corrupção. Empresa não comete crime, nenhuma empresa. Todo mundo não tem sonegação de imposto, não tem desvio de verba, não tem dinheiro na Suíça. Não tem nada. A empresa onde eu trabalho segue todas as normas brasileiras. Isso é que você não trabalha pra nada que preste algum serviço público, hein? Mano, agora vocês falaram. Eu não sei se eu comentei com vocês. Lá a gente tá com uns projetos pra mexer com bet. Você imagina como fica o meu coração. Puta que pariu. Puta, mano, agora vocês falaram, eu lembrei desse negócio. Ai, caralho. E aí é que nem o Alex sempre diz.
é o dinheiro. E foda-se, cara. A cada ano que passa, a empresa lucra mais e mais e mais, enxuga o gasto com funcionário mais e mais e mais, e segue e domina o mercado, cara. E aí quando falam assim, não, você não pode regulamentar porque a regulamentação vai fazer com que as empresas saiam do país. Sabe o que a regulamentação também é ruim também? Ela é ruim também para que você lave dinheiro do crime organizado nela. Ela também é ruim para isso. Mas eu acho que quando você pega um Tarcísio de Freitas, quando você pega uma galera ali do Congresso Nacional, da bancada da extrema-direita, da bancada das Big Techs, eles esquecem, quando eles falam que são contra a regulamentação, eles esquecem que uma forma de você combater o crime é você regulamentar. É regulamentar Bet, é regulamentar Big Tech. E eles não querem regulamentação. Por que eles não querem? Porque eles estão preocupados com você? Não. Eles estão preocupados porque eles estão no meio disso. Cara, aqui em São Paulo, até pouco tempo atrás, tinha aquela votação lá pra como que foi? Pra dar a PEC da blindagem. Você imagina como que tá o Congresso aqui? Você imagina se eles estão preocupados realmente em parar o crime ou se eles querem aumentar a criminalidade? Cara, os caras, eles estavam com uma noção de divindade tão grande assim, né? Os caras realmente se achavam deuses ali, né? Porque você fazer um bagulho desse, assim, a plenas vistas, assim, e comemoraram ainda. Quando eles aprovaram, eles comemoraram, cara. Você fala, mano, isso, cara, é uma ofensa um bagulho desse, cara. O pessoal ainda ameaçou o Senado de retaliação, porque eles barraram, né? Ameaçou e retalhou, eles retalharam, né? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Mas assim, mesmo assim eles se lascaram nessa ainda. Não, mas tem um caso, até comentando essa questão da privatização, acho que é o filho do Arthur Lira. O moleque tem 23 anos, já tem um contrato de 36 milhões com o governo. Olha que beleza. Cara, e o que tem de errado aí, pô? Se privatização tá tudo. Se a empresa dele é privatizada, terceirizada, tá tudo bem, né? Na cabeça desse povo. Quando eu não me envolvia muito em política, né? Mas uma vez eu era office boy, aí o cara tava comentando comigo. Ele falou, cara, saiu uma lei que todo poste de energia não pode ser de madeira. Você acha que já não tem uma empresa de alguém deles ali já pra produzir isso? E hoje é o que acontece, cara. Os políticos, eles querem privatizar, querem tirar algumas coisas ali do governo, porque de certa o governo ele é ineficiente, mas não, até proposital. Eu termina o que você falou, mas eu vou voltar nesse assunto de ineficiente. Porque não presta serviço, mas por trás disso eles vão ganhar em cima. Entendeu? Então, um deputado não pode ter uma empresa, mas o filho do deputado pode. A mulher do deputado pode. Entendeu? Então, e é isso que acontece. Eu vejo aqui, até nas cidades pequenas, cara que vai fornecer merenda pra escola, a dona da empresa abriu a filha dele que abriu um MEI pra poder atender essa demanda. O problema é, cara, de certa forma, quando você pensa no Estado, a gente já tem muito impostos, né? Então, cara, nem em outubro já tinha batido 3 trilhões. Esse mesmo valor, segundo a ONU, eles falam que acabaria com a fome no mundo. Como é que a gente não tem um serviço bom do governo, cara? Então, você falou que o Estado é ineficiente. Não é que ele é ineficiente, ele é eficiente. Mas pra quem? Ele é eficiente pra esse cara aí. Pro cara que quer, pro filho do Arthur Lira. Ele é eficiente pra essa galera que já tem uma empresa pronta e um projeto de lei que eles estão fazendo lobby para conseguir colocar já essa empresa na licitação. O Estado é eficiente quando ele quer beneficiar o quê? Quem tem mais dinheiro. Aí o Estado voa, meu amigo. Voa. Mas quando se trata de você atender a população, aí o Estado ele é ineficiente. Propositalmente ineficiente. Por isso que eu falo para você.
esse negócio de você ter serviço público ruim, de funcionário que te atende mal e essas coisas, isso não é porque ele é incapaz de fazer melhor, é porque convém a alguém que seja assim. Porque aí aquele discurso de privatiza que melhora, ele se emplaca. E aí ele entra. Aí a pessoa acredita. Por isso que eu falo, mano. As pessoas não podem acreditar nessas coisas, cara. Porque é um tiro no pé, mano. Aí a gente já paga imposto em tudo e vai pagar mais pra ter o serviço. Deveria ser gratuito. Exatamente. A gente paga imposto em troca de um serviço, o governo, o estado, o país lá privatiza esse serviço e a gente tem que pagar por uma empresa privatizada para ter serviço que o estado deveria nos fornecer. E é como eu falei, voltando àquela parte, até quando a educação resolve o nosso problema? Não resolve, porque essas pessoas que mandam, que criam essas leis, que criam essas estratégias para ferrar o pobre, são pessoas bem educadas, são pessoas bem estudadas. Eles estudaram justamente para ferrar com a gente e continuar crescendo com a fortuna da família deles. Não, mas resolve no que o Alex estava comentando, cara. Quando a gente passar a entender que a gente não precisa de migalhas, não aceitar migalhas e começar a cobrar, então você tem uma população educada nesse sentido de que o básico precisa ser feito e começar a cobrar, a educação vai mudar, entendeu? Porque você não vai aceitar baixar a cabeça pro cara só porque o cara tem dinheiro. Sabe que você tem um direito de ter determinado serviço. E aí você vai imagina uma população inteira cobrando por esse serviço. Então, mas para a educação avançar um ponto da população toda ter essa consciência, cara, eu não acredito que seja possível mais. Porque a gente investe em educação, cara. A gente não investe em educação. É isso que eu falo. As pessoas são muito ignorantes, cara. Então, elas são ignorantes, mas até pessoa estudada hoje é ignorante. Até pessoa formada, até pessoa diplomada, pós-graduada hoje é ignorante. Você vê pessoas falando um absurdo na internet ou na rua. Eu acho que elas são perdidas, cara. Também, mas assim, eu acho que hoje nós vivendo. A gente já é criado de um jeito a se vender. A gente estudar para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o quê? Você chegar numa empresa, corrupta ou não, e fazer tudo para ganhar o seu dinheiro. Eu acho que pro governo, pro Estado conseguir um investimento em educação a ponto que a população toda crie essa consciência, essa coisa de não vou baixar a cabeça, não vou me vender, cara, sinceramente eu não tenho muita esperança de que isso um dia possa acontecer. Isso é complicado. Mas assim, o Leandro ele falou ali que o pessoal é ignorante. Eu concordo em partes. Eu acho assim que a pessoa ela é ignorante no sentido de que ela não sabe, né? Ela não tem essa informação, né? De que, por exemplo, se ela quer mesmo, entendeu? Porque isso é muito amplo, entendeu? Então, mas isso é uma característica gerada pelo próprio. Porque assim, eu vou ser insistente aqui, né, e dizer que é uma característica do capitalismo que as pessoas tenham um pensamento mais imediato, né, elas querem ter um imediatismo quanto às coisas, então eles querem respostas simples. Querem respostas simples por quê? Porque elas querem que as coisas sejam resolvidas de maneira simples. Esse é um problema complexo, então problemas complexos não são resolvidos com respostas simples, né? Se alguém fala assim para você que a solução do crime organizado é essa, e é uma coisa simples, essa pessoa ela tá te fazendo de otária, ela tá mentindo para você. Tá? Exatamente, a pessoa não sabe o que tá falando. É a mesma coisa que chega a falar, não, mata todos os traficantes que vai resolver o crime. Não vai resolver por outro. Amanhã tem outro, cara. É mais fácil você falar que se você resolve se você eliminar todas as pessoas do planeta. Aí faz mais sentido. Agora, se você falar que vai matar todos os criminosos e o crime vai passar, não vai, cara. Porque as condições que geram ele, elas estão lá. Não, eu falei isso, é uma coisa que eu sempre falei aqui. Se uma pessoa chega pra você e fala que a solução de tal problema é simples, ou ela não sabe do que ela tá falando, ou ela tá tentando te enganar. Educação formal, né, de escola, realmente ela é meio que projetada para que você seja um repetidor do que está tendo ali e você não tenha muito interesse
Não é nem culpa dos professores, é culpa do próprio sistema capitalista em que a gente vive, que quer formar pessoas só para o mercado, né? E não quer que essas pessoas tenham um pensamento crítico, que essas pessoas tenham uma compreensão da realidade além da sua bolha, né? Isso aí é como tem sido feito já há muito tempo. Mas eu tenho percebido que de um tempo para cá as pessoas elas estão percebendo, assim, tá meio latente ainda, né? Tá meio devagar, mas você percebe que mais pessoas estão percebendo que quando você pega um político que ele fala uma asneira igual o Tarcísio fala, esse cara é um jumento. E aí, a partir do momento que você percebe que esse cara é um jumento, você já fica meio ressabiado com ele e não acredita tanto nas coisas que ele fala. Eu tenho percebido um aumento nessa quantidade de pessoas, principalmente nessa reação que teve contra a blindagem dos deputados federais, né? Tentaram se blindar e a população foi para cima dos caras e fizeram passeata, coisa que não estava acontecendo há muitos anos, cara, dos caras fazer uma passeata dessa magnitude de colocar medo no coração dos caras, sabe? Então eu percebo que não pela educação formal em si, mas pela uma educação, vamos dizer assim, que indireta, na qual muita gente acaba comunicando esse conhecimento, você acaba tendo pessoas que acabam acordando para essa realidade, entendeu? De que os políticos, eles não são deuses, os políticos são servidores, então eles têm que servir a você. Logo, eles têm que servir a você e tem que ficar atento ao que a população precisa. E esse sentimento, essa noção tem que crescer cada vez mais a ponto que você não tenha adorador de político, que é a pior, né, que é uma das piores coisas que existe, é adorador de político, né? Porque adorador de político, ele é o cara que, ele é, por definição, ele é um acéfalo, porque ele está adorando um ser que deveria servir ele, né? E outra que ele está passando pano para todo tipo de coisa que o cara faz, não importa o quão hedionda seja. Então, assim, eu acredito que isso está aumentando, cara. Eu, pelo menos assim, ou eu tô sendo muito esperançoso também, né? Pode ser. Não, cara, mas eu acho que tá mesmo. Até essa questão que teve aí dos políticos, né? De querer se brindar, foi algo, acho que muito importante para meio que mudar o cenário político, né? Tava tendo muita polarização, né? Ou você é de um lado ou do outro. E aí, foi a primeira vez que eu vi pessoas de lados opostos concordando, cara. Tava errado, né? Verdade. Entendeu? É verdade. E eu acho que essa questão da concordância ali de se unir, né? Porque não foi só concordar, se uniram pra falar, cara, isso não pode acontecer. Se acontecer isso, né, o Brasil tá entregue. E aí foram pra rua as pessoas de lados opostos. Eu acho que, na verdade, esse era o cenário ideal para o Brasil, em todos os sentidos. Sim. Você ter a população cobrando o político de servir a população. Não o contrário, né? Não é a gente que serve o político, sim o político tem que servir a gente. E aí, eu acho que de um lado, né, foi ruim essa questão da polarização. Por outro, o pessoal aprendeu a ir pra rua, né? Aprendeu que pode cobrar, que pode se indignar. A questão agora é se unir. Isso, é achar um ponto em comum e seguir, né? Isso. Também acho. Faz sentido, né, cara? Porque é isso. Se você deixar na mão desses caras, eles vão fazer o que é melhor pra eles. Vão fazer o que é melhor pra eles. E a grande realidade é o seguinte, voltando só rapidinho naquele assunto do Rio de Janeiro. Quando uma pessoa é assaltada na favela, lá, o cara parou com o carro dele, foi assaltar, tomaram o carro dele, ou deram um tiro no cara, mataram o cara, quem falhou aqui foi o Estado. O Estado pode colocar a culpa em quem ele quiser, mas a culpa é dele, no final das contas, porque o Estado falhou. Quando alguém é assaltado, quando alguém chega num posto de saúde e não encontra o remédio que deveria ser gratuito, quando essa pessoa ela precisa fazer um exame e esse exame demora a ponto da pessoa, da doença avançar e a pessoa morrer, a culpa é do Estado. Você tem que culpar o Estado, tá? Porque quando as coisas dão certo, eles vão bonitão lá bater no peito que eles fizeram certo. Então, assim,
quando falham, eles têm que mostrar que eles têm que assumir que falharam. E as pessoas não podem esquecer disso, que o Estado está ali para servir elas, a população. Os governadores, o Tarcísio de Freitas, ele tá para servir o pobre. Ele não tá para servir os amigos ricos dele, ele tá para servir o pobre e esses amigos ricos, como cidadãos. Mas ele tá para servir todos, tá? Não é favorecer os caras em detrimento do pobre. E isso tem que entrar na cabeça das pessoas de um jeito assim que nem que seja com um martelo, mas tem que entrar, cara. Porque a partir dessa consciência, aí você acaba cobrando com mais força. Ó, esse exemplo aí do Cláudio Castro, eles falaram que a maior parte das pessoas, não sei quantos % votaram nele na reeleição dele. As pessoas votaram, pessoas da favela. Isso mostra o quê? Que as pessoas não queriam crime lá, sabe? Porque muita gente trata essas pessoas como se elas fossem burras, né? Fala, o povo é burro, votou no cara que chamou a polícia. Não, elas votaram em quem prometeu acabar com a criminalidade que oprimia eles. Porque existe uma coisa que é verdade, que é o seguinte: você ainda consegue cobrar da polícia quando alguém da sua família sofre violência policial. Você ainda consegue correr atrás. Você não consegue correr atrás quando o criminoso entra na sua casa. Não existem regras de conduta. O crime não tem isso. O cara vai matar alguém da sua família e acabou, mano. Ou você, e acabou. E aí, você vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Você vai recorrer a quem para ter essa justiça? Ao Estado. Você vai recorrer ao Estado. Então também tem esse ponto em que as pessoas perceberam o quê? Que elas estavam sob um regime opressor, sobre algo que muitas vezes protegia eles do crime, que era um Estado, vamos dizer assim, paralelo, mas ao mesmo tempo o cara podia ir lá e acabar com você e tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilo. Como eles já fizeram lá. Então eles votaram em quem prometeu o quê? Prometeu o quê? Paz para eles, né? Prometeu ir lá combater para que eles tivessem paz. Eles estão errados em querer isso? Não. Só que eles votaram na pessoa errada. Eles votaram num cara que ele não sabe o que ele tá fazendo. Não sabe. O cara é um jumentinho. Mas aí eu te faço a provocação, agora que você falou. Que esse lance do voltar na pessoa certa, desde que eu me conheço por gente, sempre foi muito pautado. Porque assim, o que é votar na pessoa certa? Porque a impressão que eu tenho é que fica uma situação muito assim. O cara comprou o voto da comunidade, fazendo alguma coisa, na esperança que as pessoas fossem votar, e ele ganha esses votos. Eu vejo muito disso, entendeu? Então, o que é a pessoa... Porque assim, talvez a gente tenha aquela impressão assim... Não, bem pessoa certa, né? Eu acho que às vezes tem aquela impressão assim, não, porque a gente tem que ir lá, tem que ver as propostas, tem que ver o que esse cara fez, se ele tá prometendo, tem que cobrar ele... Mas no final das contas parece que é muito troca de favores, entendeu? Então, isso acontece, mas eu não acredito que seja tão grande assim a ponto de você não ter um número expressivo de pessoas, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente quando você tem auxílio de Bolsa Família e essas coisas, você tem uma população que é menos... assim, não que eles não sejam pobres, né? Mas você tem uma população que está numa condição menos crítica para ceder integralmente em grande número a essas coisas de compra de voto. Não que não tenha. Não, nada a ver, irmão. Eu sei que tem. Eu acho que esse exemplo que você usou tem. Eu acho que é forte. Dependendo do estado aí, da condição. Esse exemplo que você deu foi bom. Cara, tem. E em todos os estados, cara. É porque a gente acaba se validando ali como parâmetro. A gente quer daqui, faz um parâmetro de São Paulo. Só que aí, se você for em São Paulo, nas zonas periféricas, tem um vereador de lá da região que ganhou o voto, né? Ele já vai fazer lobby pro presidente. E aí ele vai lá dar uma caixa d'água, alguma coisa para essas pessoas. A mesma coisa acontece. Isso falando de São Paulo. Imagina nas outras cidades em volta o quanto não, isso não acontece. De repente o voto ficou um pouquinho mais caro, né? Pouca coisa mais cara, mas ainda está à venda. Eu acredito que de forma individual não
Mas tem a questão de emendas parlamentares. Eu acho que emendas parlamentares elas podem ser usadas para compra de voto, no sentido de que o cara pega aquele dinheiro que ele recebeu de um político, de um parlamentar, o cara recebeu, mandou para a base dele, né, para o vereador lá local que está naquela cidade, e o cara faz uma obra ou alguma melhoria que aí beneficia a população e as pessoas têm aquela noção de que esse cara está lutando pelos direitos deles. Isso faz sentido. Não aceita migalhas, mas assim, o cara tá usando esse dinheiro, ele tá salvando, ele tá ajudando, as pessoas estão vendo que tá melhorando em volta, né? Porque tem esse lance, as pessoas se baseiam nisso, e não é um pensamento errado você entender que se melhorou para você e aquele cara trouxe a melhoria, talvez ele seja bom para você. É um pensamento simples, é bem cartesiano mesmo. Só que aí o cara vai lá e faz uma melhoria de merda a cada 4 anos, só pra ficar na memória na hora da eleição, né? Ou ele fez essa melhoria, mas ele poderia ter feito algo muito melhor do que isso, né? Algo mais permanente do que isso, ele poderia ter feito isso, mas o objetivo dele era só voto mesmo, era só voto. E voto para quem? Para ele, pro deputado federal que ele responde ali, que tá acima dele. Então, assim, cara, eu acho que existe essa questão, mas eu acho que nesse ponto do Rio de Janeiro, eu não sei, eu acredito que as pessoas realmente votaram nesse cara porque o cara ofereceu eliminar, acabar com algo que oprimia eles lá. Porque faz sentido, cara. Assim, meu pai já passou por isso, dele ter que visitar o irmão dele no Rio de Janeiro uma vez, e os caras quase mataram ele, porque ele apareceu sem avisar. Ele não sabia, ele passou e falou, vou lá onde meu irmão mora. Foi lá, cara, e quase mataram ele, mano. Os caras iam matar ele mesmo. Então, assim, cara, que loucura, mano. Você, sabe, seu direito de ir e vir, você não pode entrar numa rua, sabe? Isso é opressão. Isso é algo, sabe, tirânico. Então, eu entendo que as pessoas votaram, eu pelo menos acredito, né? Eu não tenho nenhum dado estatístico nem nada disso, mas eu acredito que as pessoas votaram nesse cara com essa ideia de que, ele pode trazer paz pra cá. Porque o discurso dele é o que? Combater. Só que esse combater é sempre assim. E aí entra no que o Leandro perguntou. O Leandro falou assim, mas como você sabe quem é o certo e o errado? Eu acho que o primeiro parâmetro de você saber se o político é o certo e o errado é saber se esse cara tem alguma formação referente ao que ele está falando. Né? Eu acho que começa por aí. Se o cara está oferecendo soluções para a saúde, esse cara tem formação na área da saúde, ele tem formação de gestão pública. Exatamente. E a gente é muito deficitário com isso aí, cara. Pra mim, cara, todo político tinha que ter. Então, um ensino superior, mas não um qualquer, cara. Um ensino superior orientado a área que ele, assim, por exemplo, política, gestão pública, ou o cara é um cara que estudou antropologia, ou um cara que estuda sociologia. Você pega pessoas que têm uma base de conhecimento, não estou dizendo que às vezes o cara não possa leviano, o cara possa ser, não é leviano, esqueci o nome. Bom, desonesto. O cara pode ser desonesto e usar isso aí para um outro interesse, mas assim, você também pegar um cara que é ignorante, ele só vai repetir esse discurso de que tem que meter bala, que bandido bom é bandido morto. Essa coisa que, mano, você sabe que isso não funciona, cara. Não funciona. E aí a gente volta para esses... Mano, vocês têm noção, cara, que a gente voltou para 1990? Nós voltamos para 1990, cara, que chacina era uma coisa normal. Olha que maluquice, que retrocesso é esse, cara? Como um cara desse pode dizer para mim que na TV que ele fez uma operação bem sucedida, que a operação dele se baseou em matar pessoas? Não tô falando que as pessoas são coitadas, não tô falando nada disso, tô falando o seguinte: você não tinha objetivos claros, você simplesmente foi lá porque você queria o quê? Que as pessoas acreditassem que você está fazendo alguma coisa pela segurança delas. Mas você não tem inteligência nenhuma. E esse ponto, eu acredito que o primeiro ponto no qual você precisa saber se um candidato realmente está falando a verdade
é ver essa questão do problema complexo e do tipo de solução que ele propõe. Se ele pega um problema complexo e ele dá uma solução simples, você fala, esse cara é um burro, esquece esse cara, tira esse cara daqui. Ou ele é burro ou ele é mal intencionado, tira esse cara daqui. Outra, qual que é a formação desse cara? O que esse cara estudou? Qual que é a história dele ali, né? Porque é isso, cara. O que esse cara fez antes daqui? De quem que esse cara é amigo? Né? Quem é amigo? O que esse cara pensa em relação às pessoas que são pessoas iguais a gente, assim? Eu acho que vale a pena você parar um tempo para você saber, dar uma investigada, sabe? Ver que tipo de pessoa é aquela. Não tô falando que o cara tem que ser de esquerda, não tô falando que o cara tem que ser de direita, mas eu acho que um cara que está no governo, ele tem que olhar para você e entender o que você passa. Se você é pessoa comum, pessoa que tem que pegar o ônibus, que tem que trabalhar, pessoa que depende do seu salário para sobreviver. Se você não olha para essa pessoa e não consegue se colocar no lugar dela, então você não é um cara que deveria ter nesse cargo, cara. Não é. Eu comentar que aí é onde entra a educação que a gente começou lá no início, né? Porque se a pessoa que ela tem uma mente de que educação é importante, mesmo que ela não seja formada e tal, quando ela for voltar no candidato, ela vai fazer esse tipo de pesquisa e vai querer alguém que represente na área que ela tá precisando. Entendeu? É a mesma coisa, acho que foi o Serra quando era ministro da Saúde. Embora eu não goste dele, eu acredito que ele fez um bom trabalho sendo ministro da Saúde. Tem muita coisa defasada, porém, cara, ele fez ele olhava, né? Não apenas estava lá. Porque o que eu vejo hoje é só nomear as pessoas. Você nomeia, dane-se o que tá fazendo. Não precisa fazer nada, só nomear. Você só tá ocupando um cargo. Ele não. Na época ele trabalhava, pelo menos, né? Você via que tinha algumas mudanças. Não virou o melhor dos cenários, né? Não conseguiu implantar tudo. Mas você via que tinha uma preocupação em melhorar o que estava ali no SUS. Hoje não. E ele tem um tipo de formação, então ele tem um olhar diferenciado para isso. O cara precisa ser necessariamente médico? Não, porque o cara precisa atender outras áreas, né? Mas se o cara for no ministro da Saúde, o fato de um cara ser médico faz muito sentido. Agora, você pegar um cara e nomear esse cara para ministro da Saúde porque esse cara é o seu amiguinho e é o seu parça e vai te defender até o fim do mundo, aí realmente você não vai ter um bom resultado, né? Mérito, assim, a direita adora falar de meritocracia. Então, quer usar o conceito de meritocracia? Usa aí. Qual que é o mérito desse cara? Qual é a história dele? O que ele é? O que ele fez? Ele merece esse cargo? O foda é que política, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, não é um concurso de inteligência, é um concurso de popularidade, né? E na escola, por exemplo, o popular não era aluno nerd, era aluno do fundão, que zoava com todo mundo. É a nossa política. Não, mas, cara, o cara que vai trabalhar com o nerd depois, né? Exato. Por mais que seja uma questão de popularidade, eu entendo que para cargos de voto, beleza, mas de nomeação. Então, para ser nomeado, a gente não podia aceitar qualquer um mesmo. A gente não pode aceitar que o cara que ganhou esse concurso de popularidade vai nomear o amigo dele que não faz porra nenhuma também para um cargo importante. Aqui, ó, querendo o Supremo Tribunal. Todo mundo que tá ali tem uma formação, tem um tempo já exercendo a função, depois e é indicado, né? Ainda quem tá lá ainda precisa aprovar. Por que para as outras áreas não precisa? Você teve no governo Bolsonaro o maior número de indicações para cargos do governo e ministérios de militares na história do Brasil. Nem no período da ditadura militar você tinha tanto militar no governo. E aí você para pensar, mano, você pega um militar e coloca um militar para ministro da Saúde, cara. Mas esse cara é o quê? Ele é médico? Esse cara é o quê? Um médico do exército? Esse cara é o quê? Não, esse cara trabalhou em missões humanitárias em algum lugar, ele conhece mapa da fome, ele tem noção desse tipo de coisa. Não é porque ele era amigo do cara, porque ele queria fazer uma boa com os militares e ele colocou no ministério. Então você tem esse tipo de coisa no qual você tem muita gente ignorante para aquela função que eles estão executando, ignorante ali,
né? E pior, numa época de pandemia ainda, ficou o mais crítico. Cara, mas isso já vem de um bom tempo. É que outro dia eu tava pensando que, por exemplo, o FHC, a gente quase não fala do FHC, mano. Foi há 84 anos. Né? Se você olhar pro cenário e comparar, embora a gente não tivesse satisfeito, mas ele conseguiu fazer algumas mudanças ali. E a questão dele era as pessoas que estavam nos cargos. Os ministérios era representado por aquele que atuava na área. Né? E aí depois que veio o Lula veio, ele manteve essa questão da popularidade. Colocou famoso para assumir ministério. Né? Acho que o Gilberto Gil foi ministro da Cultura. Né? E hoje a Daniela Merkel, eu não vejo ela fazendo nada. Né? Então, e foi trazendo isso. Vamos trazer pessoas de perto. Né? O Lula, ele abriu ministérios, criou um monte de ministério que não precisava. O Bolsonaro tirou os ministérios e colocou os militares. Né? E aí você continua... Cara, quem é que tá representando? Olha, eu tenho um camarada muito bom que toma uma cerveja comigo, o cara é gente boa, o cara tem umas ideias maneiríssimas. Eu vou colocar ele como ministro aqui, ministro da saúde aqui. O cara é bom. O cara é parça, velho. Muito parça. Vou colocar ele aqui. Bom, a gente não tinha um problema A gente não tinha um problema. Eu não sei, vocês me corrijam aqui. O cara responsável pelo MEC, ele tem alguma formação? Por exemplo? Eu não sei. Pra responder isso aí. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Eu lembro que tentaram colocar alguém que não tinha nada a ver com o cargo lá, né, uma vez, mas eu não me lembro em que ano foi isso. Então, você tem isso. Eu acho que essa seria a forma mais assertiva para isso, considerando o seguinte, que, mais uma vez, esse é o meu ponto de vista. Vivemos numa sociedade capitalista, então qualquer melhoria que você faça para a população, ela está dentro dos limites que o capitalismo permite, que são limites bem estreitos, tá? O capitalismo, ele permite uma mudança social muito pequena. Só comentando aí, ó. Eu fui ver aqui quem é o cara responsável, o ministro da Educação. É o Camilo Santana. Ele é engenheiro agrônomo. Ele não deveria ser o ministro da agronomia? Deveria. Acertou, miserável. Não é? Eu tava pesquisando a mesma coisa que Ed. Mas, né? Pelo menos esse tem uma formação. A formação dele é voltada a educar, né? Ele é formado, mas ele não é formado em educação. Nada que imita um educador. Você tem muito político que ele tem muito carisma. Você pega o Nicolas Ferreira da vida, que tem um carisma absurdo, mas você vê que o cara, ele não tem conteúdo nenhum, cara. O conteúdo do cara é o quê? É inflamar os outros. É isso. É o que ele sabe fazer. Inflamar a base dele contra alguma coisa. Usar o carisma dele para direcionar as pessoas para onde ele quer. E digo para onde ele quer, independente se esse caminho seja bom ou ruim. E geralmente é ruim. Algo que eu acho que tá mudando no comportamento das pessoas, de forma geral, né? E a questão da militância em si, né? Independente de que cenário, ela não tá pulando mais, cara. Não adianta ser visto só com um discurso igual ele funciona pra base dele, né? Pro nicho dele, pra galera que atende ele, né? Mas você tá querendo dizer que a maior parte das pessoas tá menos se ligando ao lado político dela e mais ao que estão dizendo de verdade. Isso, eu tô vendo que meio que mudou muito esse comportamento, assim. Principalmente acho que o último ano, assim, deu uma mudada boa. Que as pessoas não estão mais querendo abraçar uma causa de qualquer jeito. Eu tenho sentido isso. Eu não tenho comprovação em dados em relação a isso, mas eu tenho sentido que as pessoas elas estão caminhando. Porque, assim, pro brasileiro médio, o brasileiro médio não tem esse negócio de direita e esquerda. Tem esse detalhe, né? O brasileiro, de modo geral, você pode perceber que o brasileiro ele é conservador com algumas coisas e assim, ele é de boas, assim, bem pra frente com outras, né? Por exemplo, o brasileiro gosta de tomar a sua cervejinha, gosta
mas ele também é conservador em relação a certas coisas. De modo geral, o brasileiro acha um absurdo você truculência policial. Acha um absurdo. Mas ele também gosta quando vê um bandido se dando mal. Isso aí é geral. Você pega lá um vídeo de um cara tentando assaltar e se dando mal, você posta isso em qualquer grupo, a galera acha o máximo. Né? Porque faz isso. O brasileiro tem essa nuance. Sim. Só que o que acontece eu acho que é algo que está talvez esteja crescendo agora e que não pode parar, é essa noção do porquê as coisas aparecem do jeito que elas aparecem, né? Por que aquele político está falando aquilo? Eu acho que isso as pessoas precisam entender. Por trás do que o cara está falando, o que está por trás daquilo que ele está falando? Eu acho que essa manha de você, sabe, de você se questionar o que aquele cara, por que aquele cara está usando aquele argumento? Eu acho que isso ainda é algo que precisa ser aprendido. Não é algo que você aprende na escola. A escola não ensina isso, ensino formal não ensina isso. Não estou falando que ensino formal não tem valor. Tem valor, obviamente tem valor, né? Mas essas são manhas que as pessoas precisam divulgar mais, né? O que a pessoa fala e o que está por trás. Independente se o cara é um político de direita ou esquerda. Porque, como eu disse, o Lula já falou um monte de asneira aí também. Né? Um monte de asneira. Os traficantes então, são as vítimas dos usuários. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Você voltou a beber? Como voltou a beber? Nunca parei? Então, ele falou isso. Ele falou isso. Ele quis dizer o seguinte, que quanto mais as pessoas usam, mais o tráfico cresce, né? Sim. Só que o que acontece é que a culpa é do usuário, só que a culpa não é do usuário de droga. Cara, a droga chegou nele. Ela chegou nesse cara por um motivo, né? Não tem isso, né? Eu tenho uma crítica com relação a isso, mas em outro cenário. Que, por exemplo, uma pessoa, se eu comprar alguma coisa aqui que foi roubada de alguém, eu vou responder criminalmente por isso. Uhum. Porque com o tráfico, com as drogas não é a mesma coisa. Eu acho que é porque quando você tá comprando algo desse tipo, você não tá... Você bem, cara. Você já tá numa dependência que você você já não sabe o que faz. Aí já é caso de saúde. É caso de saúde. Pra mim, isso aí é caso de saúde pública. Você vai pra uma biqueira. Chega numa biqueira pra comprar um bagulho lá. Chegou lá. Tô falando baixo porque tem uma biqueira aqui do lado. Aí você tem você chega lá. Você se presta a ir num lugar desse quando você tá bem, cara? Quando as coisas estão bem na sua vida? Você não se presta a fazer isso quando você tá bem, cara. Você se presta quando você tá mal. E eu acho que essa visão... Eu não tô falando que o cara que compra é um anjinho puro que não tem culpa de nada. Não. Beleza, o cara tá usando um negócio que... E querendo ou não, ele tá colocando dinheiro em algo que é errado, né? E esse dinheiro ele vai ser usado, né, para outras coisas. Não só isso, né? Outras coisas graves aí. Mas você não pode culpabilizar esse cara e ignorar toda a máquina que está por trás disso, que inclusive, como o Cezão falou, tem gente do governo envolvida. Porque se isso chegou lá, é porque tem gente do governo envolvida. Eu já acho que há uma questão mais de poder econômico. Porque o cara que compra alguma coisa roubada, normalmente é o pobre que vai comprar. Já as drogas, a maioria, quem compra, quem consome mais são os ricos. Assim, quem consome em volumes de financeiro, sempre que eles acabam comprando o que é mais caro. Mas em volumes absolutos, é o pobre, velho. Em volume em questão de dinheiro, né? Em absoluto, sim, o pobre, né, acaba sendo um refúgio, né? Mas eu acho que em questão de dinheiro, o rico
É quem mais tá depositando dinheiro ali. E aí você não vai querer prender esses Se for caras. assim, eu tô vivendo em Beverly Hills, porque aqui na rua de trás da minha casa, o que tem de usuário... Não, o pobre ele consome em volume, né? Mas em questão de dinheiro. Porque ó, o pobre vai pedir dinheiro emprestado pra conseguir comprar um negócio de 5 reais. O rico vai pagar 50 pra mesma quantidade, entendeu? Ele não vai nem querer ir lá, vai querer alguém que busca por ele. Cultivando o amor próprio, controlando a atenção, pensando nas consequências, resistindo à pressão, como amar a própria vida e as drogas dizer não. Quem lhe ensina é o amigo, mas é sua decisão. ProERD é o programa, ProERD é a solução. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Bom, galera, acho que eu vou. Vamos encerrar por agora? Até passou da hora. Faltou a gente falar de um Fala aí. negócio, né? Deixa pra próxima aí. Aí deixa pra Anota próxima. o assunto aí, deixa pra próxima. Era das bebidas, cara. Nossa, mano, O Arthur já morreu, velho. Uma crise de abstinência aqui, cara. Eu ainda tenho um uísque aqui que tá me garantindo que ainda tá bom, né? Eu sei que tá bom. Mas. Dá pra tomar, aqui já acabou tudo. Ainda. Mas esses dias a empresa foi lá, fez um happy hour na quinta, né? Aí eu fui lá, eu ia tomar só cerveja porque eu tava meio cabreiro com esse negócio. Aí os caras ofereceram uma cachaça da casa lá. Eu tomei uns 5 copos. No outro dia, na sexta-feira de manhã, mano, tava rodando tudo aqui. Aí já baixa aquele medo, né? Fudeu. Rápido! Eu não quero morrer! É foda a gente rir de nervoso, mas, cara, pensa. Aleatório, velho. Você saiu pra encher o cu de cachaça. Acordou zoado. É foda, mano. É que assim, eu bebo socialmente. E o que eu tenho bebido ultimamente é mais cerveja, mas pensa. Como é que é? É perigoso, cara. E assim, você para pra ver, cara, teve gente que foi em lugar caro, mano. É isso que eu fiquei indignado, porque aí o primeiro pensamento foi, puta, a lá as adegas se fudendo. Aí teve um caso da mulher que falou, não, que eu bebi num lugar em Pinheiros, né? Alguma coisa assim, né? Moema, sei lá. Falei, gente. Porque se for pra falsificar a bebida, tem que ser as caras. Não adianta falsificar uma bebida de 10 reais. Não, essa é fácil. E tem um detalhe, né? Tem um detalhe aí que é aquela história, né? Que a gente fala, a empresa, ela busca lucro acima de qualquer coisa. Então, assim, os caras não vão verificar a qualidade do fornecedor deles. Poucos fazem preço. O bate-olho tá. É isso aí mesmo, vambora. E é onde os caras falsificam, né? E vende mais barato. Aí... Assunto pra semana que vem, se não vai se estender muito, já tô recebendo os olhares aqui do almoço. Galera, vai lá, o Cezão levou um grampo aí. Já vai lá. Valeu, galera, por hoje, hein? Valeu, até semana que vem. A você que nos ouviu até aqui, o meu mais sincero muito obrigado. Caso você ainda não tenha feito, curta, comente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Um grande abraço e até o próximo episódio.